Bom, aqui no nosso papiro sagrado, nós temos que a estrela é o seguinte, né? É apenas de perder tudo que somos, apenas depois de perder tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. Alguém conhece essa frase? Clube da Luta. Salvo engano, é Clube da Luta, tenho quase certeza. Eu coloquei semana passada, já esqueci. Mas, se eu não me engano, no Clube da Luta, né, tem uma cena que o cara, a casa dele é incendiada, e ele fala, perdi tudo que eu tinha na minha vida. Né? E aí ele descobre o motivo para viver, basicamente, né? Então, aqui, por que a gente fala sobre perder tudo na Carta da Estrela? Porque a Carta da Estrela não é sobre perder tudo. É sobre ser livre para fazer o que você quiser. Mas ela vem justamente depois de perder tudo. Lembra do Arcano 16, da torre? Então é essa a ligação, tá? A estrela fala sobre a abertura que temos quando estamos dispostos a recomeçar. Desta vez, trilhando um caminho mais focado na fé, esperança e otimismo. E um detalhe importante, a experiência anterior será nosso guia. Olha que coisa. A estrela está com um pé na água e um pé na terra. Vocês lembram muito bem disso, né? Esse lance de um pé na água e um pé na terra. Ou seja, ela aprendeu isso com a temperança, que foi a carta que antecedeu o diabo e a torre. Antes desse desvio do ego que levou ela para um caminho mais mundano, mais vicioso, né? Que encaminhou posteriormente para a torre, ela estava em equilíbrio ali na temperança. Então ela carrega essa experiência com ela. Ela repete o que a temperança faz, não é por acaso que ela mantém o pé na água e o pé na terra. Ela tem essa sabedoria. Ela já passou por essa experiência. Como exemplo prático, nós temos o quê? A mocinha que acabou o relacionamento dela, o cara terminou com ela, ela ficou ali perdidaça, né? Não sabia o que fazer da vida dela e tal. Foi a torre na vida dela e tudo. Só que ela não ficou se lamentando. Duas coisas, ela não ficou se vitimizando, né? E achando que o cara que era um cafajeste, e também não ficou dentro da torre pegando fogo ad eternum, ou seja, na cola do cara, não consegue sair desse relacionamento, não conseguiu romper o vínculo. O que ela fez? Ela se jogou da torre, se esborrachou no chão e falou assim: deixa queimar, começo de novo. Então, essa maturidade que traz a essência aqui da carta da estrela, certo? Bom, então aqui nós temos uma mulher, né, nua, que eu acho muito também importante a questão da nudez nessa carta, né? A nudez é muito importante no tarô de maneira geral, tá? Aqui ela tá mostrando que o quê? Na torre, as pessoas que estavam caindo estavam cheias de roupas, coroas, adornos e tudo mais, né? Mostrando questões do ego, questões de mostrar alguma coisa para alguém, de aparência, de ostentação, algumas coisas assim. Ou até mesmo de esconder as verdades de si, né? A própria escuridão da torre nos remete a isso, né? Lembra que o raio vem para iluminar. Então a roupa ela cobre as imperfeições e tudo mais. E aqui a estrela tá ali pela dona. Tô nem aí, agora eu sou o que sou, não tenho medo de mostrar quem eu sou, né? Inclusive tem muitas estrelas que representam mulheres bem gordinhas assim, mas totalmente livres para ser quem são, né? Que eu acho muito interessante a mensagem também. Porque, infelizmente, nós temos hoje na sociedade essa questão, né? Que a pessoa tem que ter um corpo X ou Y, né? Então, a estrela, ela quebra esse padrão e ela não tem medo disso, tá? E aqui em cima temos 8 estrelas, né? Olha que interessante, ele é o número 17, a estrela, tá? 1 e 7. Nós temos 1 representado pela estrela grande e 7 pelas 7 estrelas pequenas. Ou seja, total de 8. 1 mais 7, 8. E também nós temos 8 pontas em cada estrela, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui quando eu pegar o calhamaço aqui do tarô hermético, que ele fala um pouquinho desses simbolismos, tá bom? Mas vamos entender a parte teórica, primeiramente. Aqui nós temos Netzah, a Yesod, e regido pelo signo de Aquário, tá? Então é o signo aéreo e tudo mais, né? Bom, essa carta primeiramente fala sobre otimismo, esperança, que são os termos mais comuns assim que a gente ouve falar sobre a estrela, tá? É aquela pessoa que pensa positivo, a pessoa que vibra a carta da estrela, é aquela pessoa que simplesmente não cai no vitimismo, no pessimismo, sabe, aquela pessoa que tem esperança da vida, assim, que consegue ver sempre a parte boa. A turma do copo meio cheio, né? Acho que isso explica, a turma do copo meio cheio. Porém, no terceiro ponto, nós temos a positividade tóxica, né? Porque uma vez até comentaram, faz muitos anos atrás, né? Eu lembro, eu estava começando assim, estudar tarô, começando assim, já estudava, mas né, não era tão aprofundado no assunto. E uma vez
num grupo do Facebook do Tarô, perguntaram qual é o significado negativo da estrela. Qual que é o lado negativo? Porque é uma carta tão bonita, tão boa e tal, né? E o pessoal comentou muito sobre uma certa ingenuidade que existe ali, e eu concordo também. Mas eu comentei que o lado negativo era a positividade tóxica, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, mas eu pensei comigo, né? Porque aquela positividade, por que tóxica? Porque você ignora os problemas reais. Tipo assim, as coisas vão dar certo. Por exemplo, eu vou pedir demissão do meu trabalho e vou viver de tarô porque eu sei que vai dar muito certo. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar super bem, eu tô indo de encontro com a minha vontade, então Deus vai pôr a mão e vai dar certo. Ok, tem seu ponto. Mas, cuidado, você tá parecendo mais o louco do que a estrela, né? Dá um passo ali no desconhecido a ponto de cair do abismo, se jogar numa aventura, né? Sem o devido preparo. Então, assim, Deus favorece os corajosos, mas também favorece os precavidos, né? Então, cuidado. Então, a positividade tóxica é aquela que anula os problemas, ela deixa de ver os problemas e vive num mundo de fantasia, tá? Que é típico dos signos de ar, aquário também, né? Que né, às vezes pensa muito e se esquece um pouquinho dessa coisa mais telúrica, da realidade e tudo mais. Mundinho de Poliana, exatamente. E aí, a positividade tóxica também pode ser aquela pessoa que, na hora de aconselhar uma outra pessoa, por exemplo, tô passando por situações financeiras complicadas, né? Tô em crise, tô com dívidas e tal, quero uma solução dos problemas. Não, mas você tem que pensar positivo, sabe? E não é só isso, gente. É claro que é muito real, né? Quem estuda, sabe? Eu tô lendo, inclusive, o Napoleão Hill aqui agora, né? Ele fala muito sobre isso, né? A questão do pensamento, o que a gente pensa, a gente realmente cria, né? Só que, cara, não é só isso, sabe? A gente sabe que não funciona só assim. A gente tem que ter esse olhar pragmático das coisas também. Fazer a coisa acontecer. Então, a positividade tóxica pode te colocar num lugar de inércia, num lugar de estagnação. Já vivi um período assim, de me lançar sem me preparar para algo. Lembrei agora quando falaste. Então, olha que bacana. Esse é uma experiência legal porque você se identifica com o arcano em determinado momento, né? Isso é interessante. Bom, então, lembrem-se da positividade tóxica, porque quando eu fiz esse comentário no Facebook, o comentário teve muito mais curtido do que a própria publicação. E eu falei, cara, eu acho que eu tive um ponto certeiro aqui. E depois, pesquisando mais sobre tarô, eu vi pessoas falando também sobre isso, né? Então, não foi só eu que cheguei a essa conclusão, claro. Mas, de fato, a estrela pode ser nas questões negativas, tá? Lembra que o método vai mostrar, né, mais ou menos ali, o que acontece de bom, de ruim, quais são os problemas e tudo mais. Envolve uma conversa com o consulente, tudo também sobre isso, né? Uma contextualização, por vezes, da leitura. Mas ela pode simbolizar a positividade tóxica, tá? Abertura. Abertura no sentido de desbloqueio, tá? No sentido de você estar de peito aberto para o que vier, para o que a vida te oferecer. Por exemplo, esse exemplo que eu falei lá no começo, da moça que saiu de um relacionamento, chorou a vida, passou por um momento de luto terrível e agora tá feliz. Tá bem encaminhada, entendeu o processo evolutivo, tá na dela. Ela provavelmente está aberta a uma nova relação. Quando a pessoa está bloqueada para uma relação, ou quando ela tem um trauma muito grande, ou quando ela tem um outro foco muito grande. Uma pessoa que está leve, que está tranquila, que quer um relacionamento positivo para ela, ela vai trabalhar nas oitavas da abertura, concorda? Então a estrela aqui, por ser justamente aquilo que vem depois da queda, ela se torna livre para vivenciar o que a vida oferecer, tá? A nudez mostra isso mais uma vez, tá? Estou aqui aberta para o que vier, né? Então esse princípio da abertura está muito relacionado a isso, o desbloqueio emocional, tá? Não só para vida afetiva, tá, gente? Se a leitura falar sobre trabalho, por exemplo, né? Enfim, sempre mostra essa abertura aí. Caminhos abertos, a gente pode dizer. Essa abertura simboliza caminhos abertos, desbloqueados e tudo mais. Limpeza de todas as formas possíveis que você conseguir pensar, tá? Então pode ser uma limpeza energética, pode ser uma limpeza de miasmas astrais, pode ser uma limpeza física também, pode ser um ser humano extremamente higiênico, limpo e tudo mais. Às vezes a pessoa pergunta sobre o ambiente de trabalho, sobre como é que é a família do fulano ou a casa do fulano que eu tô conhecendo e tal. E a estrela pode vir nesse aspecto também, que é tudo muito brilhoso, muito lustroso ali, né? Generosidade, ela também carrega essa questão da generosidade, junto com o otimismo e a esperança, tá? Acho que caminham sempre lado a lado, né? Quando a pessoa é mais positiva, mais otimista, geralmente ela
também consegue soltar mais as coisas e prevalecer aqui o princípio da generosidade, né? Conexão com o divino. Esse é um ponto importantíssimo da estrela, tá? Isso daqui eu tenho certeza que vocês vão usar bastante nas leituras. Porque a estrela, na verdade, vamos entender o seguinte, gente. Por que a carta se chama estrela? Porque é uma estrela. Depois que a torre ruiu, você perdeu tudo, está naquela noite escura, não tem o que você fazer, você está sem roupa, no meio da floresta, você está perdido. Aonde? O que você vai fazer da sua vida? Você olha para o céu, naquela imensa escuridão, e você enxerga uma estrela. Que é aquele fiozinho de esperança. A estrela, ela lembra da história da estrela guia, que guiou os 3 reis magos até o negócio lá esqueci o nome, gente, onde Jesus nasceu lá.